Graça e paz, queridos. Hoje nós estamos no nosso 11º dos 30 dias em conversas com Deus. Conversando com o Pai, falando com o Pai, orando ao Pai, clamando ao Pai. E já se passaram 10 dias. Nós falamos sobre Davi essa semana, né? Hoje é domingo, estamos iniciando uma nova semana e fazendo você olhar para dentro de você, porque todos nós ansiamos por termos um relacionamento bom com Deus. E a conversa com o Pai nos dá liberdade de você abrir o seu coração com Deus e falar o que vem na sua alma. Conversar, às vezes a gente fala, oração, não sei orar. É uma conversa que você tem com Ele. E essa conversa faz toda a diferença na nossa vida. Sabe que uma das razões pelas quais eu me sinto atraída pela história do rei Davi é que, embora ele tenha errado gravemente, muitas vezes, ele tinha um relacionamento com Deus incrivelmente aberto, honesto, vibrante. Ele falava com Deus, mesmo quando apacentava as ovelhas sozinho. Estava claro que Davi nunca estava só. E ele sabia quem era o seu protetor. Ele sabia quem protegia. Ele não era cauteloso em seu diálogo com Deus. Ele não tinha dificuldade de falar com Deus. Ele falava com Deus tudo aquilo que ia no seu coração. Quando nós lemos ontem o Salmo 27, né, que o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós. Eu quero dizer para você que o Senhor cuida de você, Ele te protege também. Ele continua protegendo você. Mas quando você lê o Salmo 39, versos 9 a 13, diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Olha como Davi falava com Deus. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. E ele diz aqui no Salmo 13, ele diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Ele abriu o coração quando ele estava triste, quando ele estava deprimido, sozinho, fugindo de Saul, 11 anos como fugitivo de Saul. Ele falava isso para ele: até quando, Senhor? Isso é abrir o coração, isso é conversar com o Senhor. Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu espírito triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus. Você pode imaginar orar de uma maneira tão sincera como esta? Ele estava dizendo: Senhor, para de me açoitar. Deixe-me em paz para que eu possa sorrir outra vez. Ei, você, Deus, volte-se, atenda-me. Ele estava falando francamente com o Senhor sobre os anseios da sua alma, sobre os seus medos, sobre as suas dores, sobre os seus sofrimentos. E nas noites frias, quando ele estava pastoreando as ovelhas, ou levando-as a pastos frescos nos campos, nos quais Ruth havia colhido os grãos caídos no chão, Davi permanecia em constante comunicação com o Senhor. Seu amor por Deus se derramava do seu coração. E Davi sabia no fundo do seu ser que o único a quem ele podia correr em busca de proteção era o Senhor. Na solidão dos seus primeiros anos como menino pastor, ele aprendera essa importante verdade: recorrer ao Senhor. Aí no Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi estava totalmente convencido de que aquele que não podia ser visto era o único digno de ser perseguido, o único cuja proteção importava.
Davi estava convicto do constante cuidado e da presença de Deus. Ele podia enfrentar gigantes como ele enfrentou. Muitos anos antes de confrontar Golias, ele já havia se tornado um matador de gigantes da alma, de solidão, de medo, de angústia, não é? Quando o jovem Davi disse ao rei Saul que lutaria contra Golias, Saul não levou ele a sério. Afinal, ele era um menino, um adolescente. Mas Davi tinha uma resposta muito bonita para dizer para Saul. Ele disse: teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Olha, Davi já sabia realmente quem era esse Deus que estava com ele, o Deus que ele confiava, o Deus que ele esperava. Podemos colher muitas lições nesse capítulo da vida de Davi. Ele buscou a Deus fielmente quando alguém estava olhando. Ele também buscou a Deus quando ninguém estava olhando. Ele se apresentou com coragem, com confiança, para defender os indefesos, mesmo quando eram apenas ovelhas. Toda a força que ele tinha como rei de Israel se desenvolveu em um lugar no qual ninguém o aplaudia ou observava. Ele estava sozinho no campo. Quem o observava, quem o enxergava era Deus. Ninguém, a não ser Deus. Podemos ansiar pela proteção de um pai, mas o jovem Davi aprendeu que quando todos os demais lhe faltassem, até mesmo seu pai, Deus sempre o protegeria. Do mesmo modo, quando nosso anseio é dirigido a Deus, nunca somos deixados vazios e sozinhos. Essa convicção levou Davi do aprisco para um campo de batalha no qual nenhum outro homem era bravo o bastante para se posicionar. Do campo para um campo de batalha contra Golias. E aí a vida de Davi começou a mudar, porque Deus estava sempre cuidando dele e protegendo a sua vida. Deus também quer proteger você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor consola você, o seu coração e a sua alma. Volte-se para o Senhor, creia nele, dependa dele, espere nele e o mais ele fará. Senhor, eu apresento essas pessoas nesta manhã ao Senhor, crendo que o Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor cuida de nós. O Senhor proteja o teu povo, proteja essa pessoa que está se sentindo só, perdido nesta manhã. Eu coloco diante do Senhor agora e clamo por tua misericórdia. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide dos teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Creia que o Senhor cuida de você. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, o Senhor cuida de mim e cuida de você. Amém? Nós continuamos juntos, firmes, conversando com Deus, falando com Deus, crendo nesse Deus, esperando nesse Deus, porque Ele é o nosso Deus. Até amanhã.